polígonos e quando nós falamos de diagonais, soma de ângulo interno, soma de ângulo externo, nós sempre estamos nos referindo a polígonos convexos, tá? Lembrando que os polígonos convexos são aqueles que não têm uma entrada neles, tá? Então, aqui é um polígono convexo? Quaisquer dois pontos que eu pegar aqui dentro, dois pontos em qualquer lugar que eu pegar e traçar o segmento de reta entre eles, o segmento fica totalmente na parte interna do polígono. Já os polígonos não convexos são esses aqui, ó. Por exemplo, isso aqui é um polígono não convexo. Por quê? Eu pego um ponto aqui e um ponto aqui. O segmento que liga eles, a gente percebe que um pedaço fica do lado de fora do polígono. Então, esse polígono é não convexo. Ok? Por que eu repito muito isso? Porque essas fórmulas só servem para os convexos. Então, vamos falar hoje sobre soma dos ângulos internos de um polígono convexo. Então, soma dos ângulos internos de polígonos convexos. Tá aqui. Nós vamos chamar essa soma, a soma dos internos, nós vamos chamá-la de SI. Tá? Então, o que significa isso no desenho? Então, eu tenho aqui um polígono convexo, tá? E aí, esse polígono convexo aqui, ele tem seus ângulos internos. Então, nós vamos achar uma fórmula que me dê a soma desses ângulos, tá? Bom, essa fórmula, ela é sempre dada, qual é a ideia que nós utilizamos na geometria para descobrir a fórmula para saber a soma dos ângulos internos de qualquer polígono convexo. Nós vamos escolher um vértice desse polígono e desse vértice nós vamos traçar todas as diagonais que saem dele. Ó. Então, aqui é uma diagonal, só de um vértice. Aqui é outra diagonal. Tá? Bom, quando eu traço todas essas diagonais saídas desse vértice, eu tenho 3 figuras geométricas aqui, ó. Uma, outra figura aqui e outra figura aqui. Ou seja, quando eu traço as diagonais, sempre aparecem, não importa o polígono que eu traçar, sempre vão aparecer triângulos, tá? E, Eduarda, quanto que dá a soma dos ângulos internos de um triângulo? Quanto que é? Repete, por favor. Quanto que é a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer?
Olhando esse triângulo verde aí em cima, quanto que dá a soma desses três ângulos laranja? Cento e oitenta, não é? Isso, 180 graus. Então, aqui nós temos 180 graus, a soma desse ângulo com esse ângulo com esse. No triângulo do meio, nós temos novamente 180 graus, que é esse ângulo, mais esse azul, mais esse azul. E embaixo, nós temos novamente 180 graus, que é desse ângulo e desse ângulo. Ou seja, e quando a gente percebe que a soma desses três 180 é a soma dos ângulos internos desse polígono. Então, para descobri-la, nós vamos fazer que conta? Nós vamos fazer 3 vezes 180, que dá 540 graus. Então, quando nós temos esse pentágono aqui, ó, tá? A soma desse ângulo, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, vai dar 540 graus. Ok? É isso que nós estamos conferindo quando eu falo de soma de ângulos internos de um polígono convexo. Compreendido até aí? Sim, sim? Posso ir continuar para frente? Posso continuar? Sim. Então, olha só. Aí, o que que acontece? Esse polígono verde, nós vemos que ele tem 5 lados. Então, nós vamos falar que o N dele é 5, tá? Quando nós escolhemos um vértice e traçamos desse vértice todas as diagonais, nós obtivemos 3 triângulos. Ou seja, a quantidade de triângulos é 2 a menos que a quantidade de lados. Isso é uma regularidade que acontece nos polígonos convexos? É. Por exemplo, se eu fizer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, eu fiz um polígono convexo que o N dele é 6. Aí eu vou escolher um vértice e desse vértice eu vou traçar todas as diagonais. Então, vai vir 1, 2, 3. Ah, formaram quantos triângulos? Formaram 4 triângulos, ó. Um triângulo aqui, outro aqui e outro aqui. A gente percebe o quê? Que a quantidade de triângulos foi 2 a menos que a quantidade de lados. Ah, se eu fizer a mesma ideia para um octógono, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por que que ele não leu como um polígono? Vou fazer de novo. Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não lê como polígono. Então, peraí. Vou fazer ele mais bonitinho. Então, vou fazer aqui, aqui, aqui
aqui e vou ligar. Então, vou ligar aqui. Ixi. Vou ligar aqui. Vou ligar aqui. E vou ligar aqui. Então, fiz. Só esse aqui que não ficou bom, né? Não é que ficou, que os outros ficou pior, né? Não que os outros ficaram bons. Deixa eu tentar passar aqui de novo. Então, olha só. Aqui, né? Bom, fiz um polígono, que o N dele é 8. Ah, vou escolher um vértice e desse vértice vou traçar as diagonais. Então, vai vir uma, vou traçar as diagonais. Oh, meu Deus, agora você forma, né? Aqui, tá? Tracei todas as diagonais saindo do vértice. Eu percebo que formam quantos triângulos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, então formaram 6 triângulos, ou seja, 2 a menos. Então, o que, que a gente pode perceber? Que isso é uma regularidade que acontece. Em todo polígono convexo, quando eu escolho um vértice e dele traço todas as diagonais, a quantidade de triângulos que aparece lá dentro é sempre 2 triângulos, 2 unidades a menos que a quantidade de lados. Tá, professora. E que para que serve isso? Bom, aqui no hexágono, tá? Bom, para eu descobrir a quantidade de soma dos ângulos internos, se apareceram 4 triângulos, eu vou fazer 4 vezes 180, que vai dar 720. Então, nesse hexágono, esse hexágono aqui, a soma desses 6 ângulos internos aqui vai ser 720 graus. Ah, lá do pentágono foi 540. Daqui é 720. Ah, esse octógono, bom, se formaram 6 triângulos, então eu vou fazer 6 vezes 180, que vai dar 1080. 6 vezes 8, 48, 1080. Então, desse octógono aqui, a soma dos ângulos internos vai ser 1080. Entendido, Eduarda? Sim? Tem alguma dúvida? Não, nenhuma. Tá, então, qual é a fórmula? A fórmula, tá? Para a soma dos ângulos internos de um polígono convexo, eu vou pegar a quantidade de lados, tirar 2 unidades, porque com isso aqui eu descubro a quantidade de triângulos, e aí eu vou multiplicar por 180 graus. Ah, então, vamos supor que nós pegamos um decágono, tá? Então, nós queremos saber
qual é a soma dos ângulos internos de um decágono. Tá? Bom, se nós estamos falando de um decágono, significa que o N dele é 10. Então, para descobrir a soma dos ângulos internos, eu vou fazer 10 menos 2. O que eu vou descobrir aqui? Que traçando as diagonais, existem 8 triângulos, aparecem 8 triângulos na parte interna dele. Aí eu vou pegar os 8 e vou multiplicar por 180. E eu vou ter 1440. Então, num decágono, a soma dos ângulos internos é 1440 graus. Aí, Eduarda, para que se aprende isso? Para quando nós estivermos falando de polígonos regulares, tá? O que são os polígonos regulares? Por exemplo, eu vou te dar uma ideia assim, ó. Essa imagem aqui, ó. Essa imagem é de um hexágono regular. Isso aqui, ó. Eu não quero que vire um regular. Isso aqui já é um hexágono, mas não é um hexágono regular. Por que que ele não é regular, tá? Porque nesse polígono aqui à esquerda, cada lado dele, ó, vou pegar aqui, cada lado dele é de um tamanho, tá? Nesse aqui não. Todos os lados dele são do mesmo tamanhozinho. Aí, esse aqui é regular, esse aqui não é regular. Outra característica também de polígonos regulares. Nesse polígono, cada ângulo aqui é de um tamanho, é de uma medida, tem uma abertura. A gente pode perceber que esse ângulo é obtuso, esse ângulo é agudo. Então, cada ângulo é de uma medida. Já no regular, todos esses ângulos aqui na parte interna dele têm a mesma medida. Então, esse polígono aqui, esse aqui, à esquerda, é chamado de hexágono regular, tá? E esse aqui é chamado de hexágono irregular. Então, aqui nós temos o irregular, tá? Aí, aquele conteúdo que nós aprendemos de soma de ângulos internos, ele é importante por quê? Porque com aquela ideia, você descobre quanto que mede cada ângulo interno de um polígono regular. Ok? Então, por exemplo, desse hexágono, tá? Nós já havíamos descoberto que a soma dos ângulos internos dele é 720, tá? Então, Eduarda, aqui a soma dos ângulos internos é 720 graus, e aqui a soma dos ângulos internos também é 720 graus, porque os dois são convexos. Mas no regular,
a gente consegue descobrir quanto que mede cada ângulozinho desse. Por quê? Porque todos são iguais. Ou seja, são 6 ângulos iguais. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar a medida da soma. Então, para descobrir cada ângulo interno, aqui, vou chamar de AI. Isso aqui. Para descobrir cada ângulo interno, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar a soma e dividir pela quantidade. Ah, então, no nosso hexágono convexo, ou no nosso hexágono regular, então, quanto que é o ângulo interno de um hexágono regular? É o 720 dividido por 6. Ou seja, o ângulo interno vai medir, cada ângulo interno, 120 graus. Ó, vou passar aqui, que aqui tudo é divisão. Divisão. Ops. Divisão. Divisão. Ok? Então, para isso, esse é o grande fundamento de descobrir soma de ângulo interno, para aplicar aqui. Então, com isso, a gente descobre o quê? Que esse ângulo aqui mede 120 graus, esse aqui 120 graus, esse aqui 120 graus e assim por diante. Diferente do irregular, que cada ângulo tem uma medida, não são todos medindo 120. Ok? Ok. Relembrou esse conteúdo? Tem alguma dúvida? Sim. Não tenho dúvida não. Então tá. Então, olha só. Quer copiar alguma coisa ou não precisa? Não, acho que eu já copiei o básico que dá para entender. Que dá para entender, né? Se você precisar estudar. Isso. Tá. Isso. Aí, olha só. Agora, vou falar com você sobre, nós falamos sobre soma dos ângulos internos de polígonos convexos. Agora eu vou falar da soma dos ângulos externos. Tá? Então, deixa eu colocar aqui embaixo. Soma dos ângulos externos, que é o SE. Ok? Bom, aí vamos primeiro relembrar onde que estão os ângulos externos, tá? Então, quando eu pego aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Aqui, ele já carregou para mim um pentágono regular, tá? A soma dos ângulos internos de um pentágono regular, aqui dentro são 3 triângulos vezes 180 dá 540. 540 dividido por 5 dá 108. Então, todos esses ângulos aqui, ó, medem 108 graus, os 5. Bom, agora vamos falar de ângulo externo, tá? Uai, se aqui do meu pentágono é o ângulo externo, o interno, nada mais justo que o ângulo externo ser bem aqui, tá? Só que na geometria, qual que é a definição de ângulo externo? O ângulo externo, ele é sempre
adjacente suplementar ao ângulo interno, tá? Se eu pensar desse jeito, eles somam 360. Eles são replementares. E definição de ângulo externo, eles têm que ser suplementares. Ou seja, a soma deles tem que ser 180 graus. Então, onde que fica um ângulo externo? O ângulo externo fica aqui, ó. Eu prolongo um dos lados do meu polígono, eu escolho o vértice, prolongo um dos lados, tá? Quando eu prolonguei, aparece um ângulo aqui e aparece um ângulo aqui. Esse de baixo já é, esse aqui à direita já é de 180 graus. Então, ele não é o externo. O externo é esse aqui, ó. O externo é um ângulo que, junto com o interno, eles somam 180. Então, aqui, ó, nós temos outro ângulo externo. Aqui, 180. 72 graus a inclinação de um pentágono. Então, aqui, ó, prolongo, ó, aqui é um externo. Prolongo aqui. Peraí. Aqui, ó, prolongo. Aqui tem um externo. E prolongo. Aqui tem um externo. Então, todo interno, ele tem um externo adjacente suplementar. Ok? A localização dos externos? Ok. Olá, Eduardo, se tiver dúvida, pergunte. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou dar o máximo que eu consigo dar de zoom aqui. Vou desenhar um triângulo. Todo triângulo é convexo, né? Aí, o que que eu vou fazer nesse triângulo? Eu vou desenhar o ângulos externos dele. Então, vai ter um ângulo externo aqui. Vai ter um ângulo externo aqui. E vai ter um ângulo externo aqui. Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou diminuir um pouquinho o zoom e vou aumentar vou prolongar esses externos, ó. Aqui é uma reta que faz o externo. Aqui é uma reta que faz o externo. Aí eu sei que aqui é um ângulo externo. Aí vem aqui, vou prolongar essa aqui. Ó, aqui eu vou ter um ângulo externo e aqui eu vou ter um ângulo externo. Vou diminuir o zoom. Você está vendo que quando a gente diminui o zoom, quanto menor for o triângulo, a gente percebe que o círculo fecha, ó lá, ó, bem de longe, não fecha o giro completinho de 360 graus? Sim. Sim, isso significa o quê, Eduarda? Significa que todo polígono convexo, a soma dos ângulos externos é sempre 360 graus. Sempre.
Não importa se eu fizer essa ideia que eu fiz com um triângulo, se eu fizer essa ideia com esse hexágono, a gente percebe a presença do giro completo fechado do mesmo jeito. Quer ver? Ó, deixa eu ver se aqui eu consigo trazer esse desenho mais para baixo. Ó. Aqui, ó. Se nós pegarmos assim, ó. Vou prolongar grandão aqui. Vou prolongar grandão aqui, bem comprido. Prolongar comprido aqui. Vou prolongar aqui e vou prolongar aqui. Prolonguei bem grande. Se eu fizer aqui, ó, do mesmo jeito, ó. Ops, tá fugindo aqui. Ó, se esse ângulo é um ângulo externo aqui, aqui também é externo, é o mesmo ângulo, só aumentou o arco. Ah, se eu vier aqui, aqui também, opa, sai do lugar não, mocinho. Aqui, ó, aqui também é externo, é esse mesmo ângulo. Aqui, a mesma coisa, aqui é o externo, aqui é o externo. Quando nós fechamos o zoom, a gente percebe o quê? Que fica os 360 graus fechadinho aqui, ó. Então, do mesmo jeito que no triângulo, a soma dos ângulos externos dá 360, do hexágono regular, do pentágono regular também deu 360. Do mesmo jeitinho, fechou aí a circunferência. Deu para perceber isso, Eduarda? Deu sim. Deu sim? Então, o que que a gente guarda daqui? Guarda que qualquer polígono convexo, a soma dos ângulos externos é sempre 360 graus. Ok? Enquanto o interno, nós temos que fazer n menos 2 vezes 180, o externo, a gente já sabe que é 360. Isso também nos ajuda em polígonos regulares. Então, por exemplo, olha só, vou desenhar aqui um hexágono regular. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Bom, eu sei que a soma dos ângulos externos dele, a soma dos ângulos externos é 360. Ah, então, esse ângulo mais esse ângulo mais esse. Ai, que desenho, mas dá para entender. Mais esse. Mais esse. Mais esse ângulo aqui. Todos esses 6 juntos vão fechar. Na hora que a gente diminuir o zoom, a gente vai perceber a presença de 360 graus, tá? Mas como o meu hexágono é regular, todos esses ângulos têm a mesma medida. Ah, então eu consigo descobrir
a medida de cada um. Então, a medida de cada ângulo externo de um hexágono convexo vai ser o quê? Vai ser 360 dividido por 6. Deixa eu arrumar isso aqui. Ó. Então, a soma é sempre 360, então cada ângulo vai ser 360 dividido por 6. Ah, que vai dar 60 graus. Então, no meu hexágono convexo, todos esses ângulos aqui, ó, medem 60 graus. E aí, por consequência, o interno, ele é sempre adjacente suplementar. Então, ele vai medir 120. Ok? Então, entendido, Eduarda? Mais ou menos, né? Só fiquei com um pouco de dúvida. O que você ficou de dúvida? Nessa parte do 120 aí. Olha só. Esse 120, ele é o ângulo interno do hexágono. Ó, deixa eu ver se eu consigo tirar o hexágono aqui. Vou pôr esse hexágono. Deixa eu ver se eu consigo. Ctrl V. Aqui, ó. Esse hexágono aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Não quero texto alternativo. Eu queria ele de outra cor. Eu não estou conseguindo. Tá. Não fica de outra cor, não adianta. Olha só. Nós temos aqui o hexágono regular. Tá aqui. Passar de preto por cima mesmo, porque ele não fica. Então, tá aqui. Tá? Nós temos o hexágono regular. Bom, ele tem 6 ângulos externos. Como ele é um polígono convexo, a gente já sabe que a soma dos 6 ângulos externos é 360. Então, 360 dividido por 6 é 60. Eu sei que cada ângulo externo ali, de um hexágono regular, mede 60 graus. Só que todo externo, ele tem um interno adjacente suplementar. Ou seja, o externo mais o interno somam 180. Bom, se o externo mede 60, 180 menos 60 é 120. Ok? Ah, tá. Deu para entender Ok, melhor ou ainda entendi. não? Não, deu sim. Deu? Então, eu Deu. preciso, tá? O que que você precisa guardar dessa aula, tá? Que quando nós falamos eu vou escrever um quadrinho aqui, ó. Quando nós falamos de polígonos convexos, nós falamos de deixa eu pôr esse P de letra maiúscula. Quando nós falamos de polígonos convexos, a soma do ângulo interno é n menos 2 vezes 180. E quando nós falamos de soma de ângulos externos, é 360 graus. Quando nós falamos de polígonos regulares, nós vamos ter o quê?
E aí a gente consegue descobrir o ângulo interno, que vai ser o quê? A soma dividido pela quantidade. E o ângulo externo vai ser o quê? 360 dividido pela quantidade. Então, esse aqui é o básico, é tipo assim, um resumo da aula, ó, que são divisões. Ok? Então, aqui fica tipo um quadrinho resumo, tá? Lembrando que SI é soma de ângulo interno e SE é soma de ângulo externo. AI é a medida de cada ângulo interno e AE é a medida de cada ângulo externo. Ok? Ok. Tá? Aí, eu vou deixar para a próxima aula. Copiou esse quadrinho? Copiei. Copiou? Então, nós falamos, né? Aqui nós estamos bem falando de polígonos, tá? A gente está fazendo uma recapitulação boa de polígonos. Aí, falta eu falar o que acredito que fica para a próxima aula, sobre ângulos centrais. Isso eu quero ângulos. Ângulos centrais. Tá? Ângulo central é essa ideia aqui, tá? Nós temos qualquer polígono que exista, vamos falar dos regulares, os ângulos centrais, eles ficam bem aqui, tá? É como se eu pegasse o centro do polígono, tá? E ligasse o centro a cada vértice do polígono. Aí, esses ângulos aqui são os ângulos centrais. Então, ele tem 3 tipos de ângulo, meu polígono. Ele tem o interno, ele tem o externo e ele tem o central, tá? Aí, esses ângulos centrais eu falo com você na próxima aula, certinho? E aí eu vou ver se na próxima aula eu falo de ângulo central e a gente faz um pouquinho de exercício sobre esse conteúdo. Combinado? Combinado.